pessoal! Estamos aqui mais um episódio de nosso podcast Despertar da Loba. Hoje a gente está num círculo, né, uma roda aqui de mulheres muito maravilhosas e com um tema que é muito importante para todas nós, que é o autocuidado, né? A gente está no mês de outubro, onde a gente tem a campanha do Outubro Rosa e a gente não poderia deixar esse tema, né, passar batido, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a importância da mulher se cuidar, se olhar e, obviamente, com essa ênfase, né, no câncer de mama, que infelizmente ainda é o câncer que mais mata mulheres no mundo inteiro. Então, eu vou apresentar aqui o nosso círculo, agradecer a presença de todas, né? A gente está aqui com Karine Cidade, que vai compartilhar a história dela com a gente. Doutora Carol Argolo, que é mastologista e é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia na Bahia, né? E estamos com a psicóloga Juliana Beltrão, também, que vai nos conduzir aqui nessa abordagem mais dos sentimentos e nas emoções, né, das mulheres nesse momento de cuidar aí do câncer de mama e das doenças que acometem as mulheres. Então, obrigada, tá, por vocês estarem aqui. Estou muito honrada, porque sei que vocês têm uma contribuição super importante para dar para a gente. E aí, como sempre, né, a gente quer ouvir a história. Karine, como é que foi seu processo com câncer de mama? Como é que você descobriu? Como foi que essa bomba caiu no seu colo e como é que você administrou? Realmente foi uma bomba, né? Assim, esse diagnóstico, mas assim, sempre a gente pensar positivo. Primeiro, eu estava no Brasil, eu fui para um projeto na trajetória profissional em Londres, mas eu tinha que fazer todos os exames. Mãe, né? Mãe, faz todos os exames para você viajar, que você não vai fazer exame lá. E fui fazer meus exames. Saí daqui com um diagnóstico de um nódulo, mas que inicialmente, há 20 anos atrás, que eu tive há 20 anos atrás, não deram nada, não pediram nem biópsia. Você está bem, pode viajar. Sim. Só que aí, depois de 8 meses, eu lá em Londres, eu comecei a sentir que o caroço estava crescendo. E eu achei estranho, porque assim, essa deve ser uma glândula de gordura, enfim. E minha mãe, novamente a mãe, você tem que ir urgentemente para... Não, minha mãe, não é aqui que eu marque um médico aqui, que não sei o quê, eu ainda estou fazendo, né? Todos os meus documentos, para o meu mestrado, esqueça tudo, vá para o médico, tá? A mãe, né? Coração de mãe sabe das coisas, sabe, né? das coisas. Fui, né? Eu viajei para a Escócia, linda e maravilhosa, voltei. Quando voltei, fui lá para o médico. Quando cheguei lá, primeiro eu pensei que eu estava passando por um teste, aqueles testes de filme, né? Que eu sou cobaia. Porque ele pegou no meu peito, quando ele pegou no meu peito, ele falou assim, deite. Aí eu deitei. Aí eu falei, pode tirar, doutor. Não tenho medo não, sou uma pessoa super correta, pode tirar aí. Ele, it's not so simple, Karine. Eu olhei pra cara dele, um cara desse tamanho, eu lembro um indiano. E eu falei, não, como assim não? É um nódulo de gordura, eu saí super bem do Brasil. Pois é, você vai fazer uns exames, e aí eu entrei em máquinas que eu nunca tinha entrado na minha vida, e mamografia e tudo, e passei a tarde toda no hospital. E foi aí que ele disse para mim, quando for 5 horas da tarde, você vai chamar uma pessoa para receber o seu diagnóstico, porque eu acho que ele já tinha certeza, mas ele disse que não queria que eu ficasse sozinha. Você tá sozinha aqui? Eu falei, não, eu tenho pessoas. E aí eu chamei uma amiga minha. Na hora, a gente não acredita, né? E aí eu também, num país estrangeiro, eu pensei que eu não estava entendendo mais nada do inglês, eu falei, repita aí o que essa cidadã falou, porque realmente eu não estou entendendo o que ele está falando. E porque, assim, deu um branco. Parecia que ele estava falando, mas sabe aquele filme que você não olha o que a pessoa está falando e não está entrando na minha cabeça. E ele era do meu jeito, porque eu digo que o doutor Adjamidas é do meu jeito. Ele era muito objetivo. Você tem 2 opções. Ou você começa uma químio, ou você vai retirar o seio. Assim ele falou. E eu tinha 29 anos. E eu, como sou uma pessoa extremamente objetiva, e eu sei que muita gente, eu falei, eu quero tirar o seio. Primeiro eu perguntei, qual é a minha probabilidade? Ele falou, sua probabilidade é pelo menos a gente reduzir o tumor em 60%. Eu falei, se fosse 80% eu até tentaria, mas 60% não, pode tirar. E aí, quando ele falou isso, olha, você só tem 2 semanas para se operar. Então, eu estava numa cidade, não estava com minha mãe, enfim, aí traz minha mãe, que não fala nada e volta. E foi assim,
Por que foi diferente? Porque lá em Londres é diferente, ou seja, lá fora é diferente o tratamento daqui. Sim. Eu passei meu tratamento lá, com profissionais de lá que eu não conhecia, não tinha referência, mas eu tinha que passar. Foi um hospital público também, né? Porque lá os hospitais um dos maiores de câncer de mama. Sim. Mas o cuidado que eles têm, e que eu tô vendo que assim, a gente trouxe um pouco para o Brasil, há 20 anos atrás não tinha no Brasil. O cuidado de ter um seio do meu tamanho, do peso do meu, para estar igual e eu me sentir melhor. Né? O cuidado de ter não só uma terapia, mas como o que eu quisesse ter para que eu me sentisse melhor lá. A touca, que ainda não tinha vindo para o Brasil, eu usei. E ele falou, você precisa usar, você tem muito cabelo, você pode usar. E aí foi uma coisa muito estranha para mim, porque eu nem conhecia isso, né? E muitas coisas que quando eu voltei, e eu falei até para Clarissa Matias, que é minha oncologista, né? Há 20 anos, é quase minha mãe, porque ela puxa todos. E ela falou, cara, como foi e como é que você sentiu? A diferença também, que há 20 anos atrás você tirava um seio total. Você não tinha, pelo menos, a reconstituição imediata. Então, eu fui realmente... cortaram o meu seio, que a gente fala a mutilação, né? Faz a mastectomia radical. E lá foi um radical mesmo, que só me deixaram pele e osso. E a minha dificuldade de voltar para o Brasil, porque eles pediram para eu voltar para o Brasil, considerando que os médicos brasileiros, os cirurgiões, são os melhores, eles pediram isso, foi exatamente eu reconstituir uma mama. Sim. Porque como estava pele e osso, ninguém tinha essa técnica ainda de tirar, né? Tinha de tirar para botar no seio, mas ainda não era tão consolidado, principalmente aqui em Salvador. Passei por 10 médicos, e o grande médico que me salvou foi o Dr. Marcos Moscoso, que ele fez um método assim, até inovador. Ele falou, eu gostaria que você também pudesse junto comigo experimentar, mas eu vou te deixar a pessoa confortável com o seu corpo. Eu passei por 7 cirurgias durante o meu câncer. Eu já fiz 11, né? Eu já fiz várias outras. Mas pelo meu câncer, pelo meu seio, fiz 7. E desses 7 foi, bota seio, tira seio, cai seio, volta. Mas isso eu não quero nem assustar quem está assistindo, porque assim, hoje não tem, é muito raro ter. Pelo contrário, eu hoje virei uma movimentadora, né, do câncer, e já vi que quando você tem, o seu seio que era do jeito, tá melhor. Eu já vi fotos. O Brasil é uma referência mundial em cirurgia plástica também, né? Mundial. Eles pediram para eu voltar. Você não vai ficar mais aqui. Você vai voltar para fazer sua cirurgia lá. Então, quando eu voltei, eu tive que achar realmente esse cirurgião. Só que há 20 anos atrás, a reconstituição, eu fui para grandes especialistas. Tá. As pessoas sabiam fazer, colocar silicone. Sim. No meu caso, foi muito difícil encontrar um especialista que pudesse fazer esse enxerto, que era um enxerto para realmente grudar uma pele na outra e ficasse fazendo seio. Depois fazer a simetria para que o seu seio ficasse normal. Hoje, e aí eu falo realmente para as pessoas não se assustarem, raramente eu acho que você vai ver isso, muito raro. Eu acho que nem o SUS mais faz isso, porque dá para tirar e colocar de imediato, né? 29 anos é jovem, né, doutora Carol? Muito jovem. E não se faz rastreamento nessa faixa etária, né? O rastreamento recomendado é pacientes a partir dos 40 anos com mamografia anual. Claro que a gente recomenda que toda mulher que passa a ter vida sexual ativa vá ao ginecologista pelo menos anualmente. Sim. E o exame clínico das mamas está dentro da consulta ginecológica. Sim. Quando o ginecologista palpa algo diferente na mama, ele encaminha a paciente para o mastologista. Mas, de fato, há 20 anos, o tratamento que se fazia tanto localmente, que é a parte cirúrgica, quanto sistemicamente, né, as medicações que a gente tem hoje, era muito diferente. Até o objetivo da quimioterapia. Quando ela fez, e o colega lá colocou que ela tinha X% de chance da doença diminuir, hoje a gente tem determinados tipos de tumores, a gente tem uma informação do comportamento biológico de determinados tipos de tumores, desde o diagnóstico, que eu sei que vai ser melhor para aquela paciente começar pela quimioterapia. Porque isso vai alterar a sobrevida dela, a qualidade de vida dela, a resposta, e futuramente, talvez alguns tipos de biológicos não precisem mais de cirurgia, porque eles vão ter resposta completa ao tratamento quimioterápico.
Desculpa interromper, doutora Carol, até a questão de você permitir, a partir do início, pela quimioterapia, às vezes cirurgias menos invasivas certamente. também, né? Antigamente, né? Antigamente, eu não sou tão antiga, Mas há mas 20 quando anos, eu era estudante, residente, há 20 anos realmente, eu ainda estava na residência. Eu tenho 23 anos de formada, então a recomendação da quimioterapia era muito restrita, pré-cirurgia. Era em casos de tumores muito avançados para tentar diminuir, para se tornar operável. Sim. Quando era operável desde o início, era cirurgia sempre primeiro, né? Sim. E hoje não. A gente já seleciona muito bem, porque eu já tenho informação sobre o comportamento biológico. Só o tamanho do tumor e a relação do tamanho do tumor e tamanho da mama não são as únicas indicações de quimioterapia prévia. Isso. A incidência, a gente sabe que é prevalente ao maior público a partir dos 40 anos. Isso. Mas na sua experiência, né, de consultório e na sua vivência, como tem sido essa incidência também nas mulheres mais jovens? Exato. A incidência maior ainda é entre 50 e 60 anos. Sei. Essa é a faixa etária de maior incidência de câncer de mama na mulher. Porém, cada vez mais vem acontecendo em pacientes mais jovens. Isso se atribui também a mudanças de hábitos de todas nós, né? Sim. As mulheres estão tendo filhos mais tardiamente. Sim. Ter filhos mais cedo é um fator de proteção antes dos 30, né? Porque a gente, com isso, bloqueia o hormônio feminino, que é o estrógeno, que é o principal promotor do câncer de mama. É uma doença que não é unifatorial, ela é multifatorial. Então, os fatores ambientais estão associados. A gente vê hoje as meninas menstruando cada vez mais cedo. Sim. Fazendo, com 8 anos, hoje, menstruar não é menarca precoce, né, como a gente chama. Sim. Então, as meninas também têm muito estímulo visual. E cada vez mais menstruam mais cedo. Tem um comportamento adolescente, né, mais cedo, jovem. Isso tudo é estimulante. Então, sem dúvida nenhuma, o câncer de mama está linkado aos hormônios e a comportamento também. Sim. Então, a gente está mais restrito. Muitas pessoas hoje estão nas telas, então fazem menos atividade física. Como é a alimentação do nosso jovem hoje, né? Então, a gente se expôs a mais fatores de risco. Sem dúvida que toda mulher que tem câncer tão jovem como Karine tem que ser investigada um fator hereditário. Sim. Tem que ser afastado uma mutação genética. É possível que ela já tenha nascido com um defeitozinho lá naquele gene que predispunha ela a um risco maior de ter câncer de mama. Sim. Mas, por isso que a recomendação é que toda mulher que tem casos na família de câncer de mama, principalmente em parentes de primeiro grau, ela vá ao mastologista mais cedo, entendeu? A ginecologista já encaminha. Se ela tiver qualquer achado na ultrassonografia, a ginecologista já encaminha, porque tem que ser investigado, tem que ser pensado se não existe aí uma mutação que predispõe a uma síndrome hereditária que predispõe ao câncer de mama, mama-ovário, enfim, outras síndromes genéticas. Essas questões genéticas ficaram bem em evidência na época de Angelina Jolie, né? Que exato. Ela fez o rastreamento, viu que tinha uma probabilidade e fez a opção de retirar tudo, né? Retirou os dois. Que é o geneticista que eu ia até falar. Por exemplo, quem tem plano de saúde ou pode pagar particular, você pode ter acesso ao geneticista. Eu fiz, mas eu não tinha caso nenhum na família. Provavelmente foi emocional, porque eu cuidei de meu pai 3 anos com câncer. E depois eu fui morar em Londres, então foi isso até a minha vida, né? De ir morar fora. E provavelmente tenha sido uma carga emocional muito forte. Sim. Mas, e aí a gente está discutindo até no Congresso, assim, por que o geneticista também não pode estar dentro do SUS para prevenir câncer em mulheres que estejam dentro, e aí você tem uma prevenção. Então, se, por exemplo, se Renata vamos cuidar, vamos olhar mais de Renata, vamos fazer. Isso hoje ainda não é permitido, o SUS ainda também não tem esse especialista. Sim. E ainda é muito raro, né? Porque o geneticista não é para todos. Hoje, coincidentemente, né? Porque eu estou no grupo da SBM Nacional, da Sociedade Brasileira de Mastologia, e no estado de Goiás foi assinado pelo governador que eles vão agora pagar o teste para as pacientes do SUS. No estado de Goiás é o primeiro que... Só de Goiás. Só de Goiás. O governador assinou. Maravilha. Então, é um grande ganho, entendeu? Sim, porque... E a nossa legislação, né? Pelo Ministério da Saúde, por exemplo, a recomendação de rastreamento é só a partir dos 50 anos. Imagina, então, fica uma lacuna aí das mulheres mais jovens
que estão deixando de ser avaliadas adequadamente pelo SUS. Sim. E por isso que as campanhas têm impacto, sim. Sim. Já se tem estudos mostrando o impacto das campanhas de Outubro Rosa no mundo inteiro. Como são favoráveis, como é importante essa conversa aqui. Claro que não só informação, mas a gente, de certa forma, trazer informação para alguma ação social que beneficie as mulheres que precisam, principalmente aqui no nosso estado, na região norte e nordeste, que tem a questão aí do poder aquisitivo, do poder econômico, né? Sim. A gente tem um dado de 83% das mulheres negras no nosso país não tem informação contra o câncer. 83% É muita não coisa. tem informação. E ainda esses diagnósticos dessas pacientes ainda é muito tardio. Ainda chega pacientes com tumores extremamente volumosos. Sim. E isso impacta justamente no tratamento, vai ser um tratamento mais demorado, chance de sobrevida menor, muitas vezes elas já chegam metastáticas, chances de cura reduzem, entendeu? E aí vem a importância da campanha, né? Porque a gente está falando de diagnóstico precoce na campanha, né? Muito mais do que só a questão da prevenção, mas assim, o diagnóstico precoce, você poder identificar cada vez mais cedo. Sim. E muitas mulheres só têm a oportunidade de fazer o exame durante a campanha. E um outro problema isso. é que elas fazem o exame na campanha, Isso. mas não sabem, não pegam o O resultado. resultado, E quando pegam o resultado, não é. sabem pra quem levar. E se der positivo, der Faz qualquer o quê? achado, faz o quê? O que fazer? Né? É. Juliana, eu queria ver com você o seguinte: a gente está aqui falando de autocuidado, dessas dificuldades todas, né? De ter acesso ao serviço, né? Aos exames. Mas quando a gente fala de uma classe média, dessa mulher que tem plano de saúde, que tem acesso, e que ainda assim ela não consegue fazer a prevenção dela da forma adequada. Mapeando os casos que você costuma acompanhar, isso se deve em função de quê? Você fala do adoecimento? Desse diagnóstico tardio. Então, às vezes tem o componente psíquico aí, como a Karine trouxe, né? A questão de que existe uma possibilidade até do adoecimento dela ter uma correlação com o fator psicoemocional, mas muitas vezes esse diagnóstico mais tardio tem a ver também com a questão da negação. Já aconteceu, já atendi alguns casos de pacientes que identificavam que tinham um nódulo, não contavam para ninguém, não falavam para a família, escondiam até às vezes do companheiro ou da companheira, e aquilo ia piorando com o passar do tempo, não ia ao médico, e aí a gente entende que tem um fator mesmo psíquico aí, né, de negação. E isso não é só um comportamento de pacientes de baixa instrução Não, e de baixa renda. Não. Isso é um comportamento de muitas pessoas. Na verdade, a negação é a primeira fase da doença, é o que Karine falou. Quando o médico lá em Londres foi conversar com ela, e ela falou, não, eu não estou entendendo, o meu inglês não está captando o que ele está falando, porque isso é humano. Estou certa, ô Ju? A primeira coisa que a gente faz é negar aquilo que está acontecendo, porque eu quero afastar aquilo de mim. Entende? Depois gera uma revolta. Isso porque todo comigo, mundo vai... né? Mas por que logo eu? E é interessante que, assim, quando a gente pensa nas fases que a gente vive frente ao adoecimento, qualquer indivíduo tem algumas fases que a gente pode percorrer. Mas não necessariamente a gente passa por todas elas. Sim. E não necessariamente existe uma ordem para elas. Mas elas estão muito correlacionadas a como nós somos também, né? Como nós lidamos com a vida, né? De uma forma geral. Isso. Karine, como é que foi você? Conta um pouquinho dessa jornada, desde quando você descobriu emocionalmente, como é que você ficou depois que foi para casa? Porque, assim, tem várias pessoas que reagem de várias formas, né? Cada uma recebe ali de um jeito e tem gente que tem muita inteligência emocional e que faz a coisa de forma muito prática, é a gestão da crise. Vamos cuidar disso aqui. Tem gente que deprime, tem gente que... É isso que ela disse, são os Enfim. processos de doença. E isso está muito associado às histórias de vivências de cada um, né? Sim. A sua espiritualidade, a maneira como você enxerga a vida. Sim. Eu sempre digo para as pacientes que os problemas, todos temos, em várias ordens, vão aparecer. Sim. Seja ele, nesse momento, a doença, seja ele financeiro, seja ele uma grande perda, mas a forma como você se coloca diante do problema
ele tem a ver com as suas vivências. É uma tem a coisa que ver eu sempre falo, quando a gente vai discutir algum caso lá, eu sempre digo isso, que aquela pessoa que está chegando ali para a gente naquele momento, ela já tem uma história até chegar ali. E aí você tem que respeitar essa história. Sim. E eu sempre tento mostrar que, primeiro, que a gente está junto. Eu acho que esse é o processo, né, do adoecimento. A gente tem que estar ali dando o apoio que ela precisa, mostrar que ela vai ficar boa, que ela não pode se culpar, que muitas vezes Karine atribuiu o processo de doença dela à perda do pai. Mas eu não tenho evidência para dizer, eu não tenho como julgar isso, porque claro que a gente responde processos psíquicos a nível físico, isso é do ser humano, todos nós. Agora, a que ponto isso vai, a ciência ainda não sabe. Sim. Do que isso é capaz, né? Então, acabei fugindo aqui. Eu ia falar assim, respondendo você, assim, eu sou uma pessoa muito positiva, né? E sou muito objetiva, como você fala. Hoje eu sou coach, trabalho com carreira e liderança, e eu sempre falo para toda carreira, a gente vem para mim e falo das fases, que na carreira tem a fase da traição, da interpretação e do autoconhecimento, que você sabe disso, quando a gente está na dor, e a gente tem essa fase da traição. Por que comigo? Que não por quê, né? Quem me escolheu, né? O que eu fiz? O que é que eu fiz de errado? E aí você culpa o mundo, você culpa tudo. Depois você vem a fase da interpretação. Que essa fase da traição, né, é a fase que, mesmo que você fale assim, poxa, Renata, fique bem, levante a cabeça, vai dar tudo certo. Não adianta. Você não está ouvindo, exatamente. O seu inglês acabou, você não está ouvindo, porque você está se sentindo traída. Não é, doutora? Aí depois você vem para a interpretação, porque eu também estudo comportamento e neurociência. Então, aí você vai para a fase da interpretação. Poxa, veio para mim, né? E aí? Sim. Eu tenho que resolver esse assunto. Então, como é? Tá, então, como é que é? Eu tenho que passar por químio? Vamos passar por químio. Vamos passar por... Eu era considerada em Londres, até hoje, quando eu vou no hospital, era a brasileira de alto astral. E chegar, gente, vai tomar remédio, vamos tomar remédio. É pra botar a touca, bota um frio da porra, mas bota essa touca aí, que a gente tem, eu não posso cair o cabelo. Eu sempre fui muito alto astral. Eu tinha uma inteligência muito positiva comigo. Primeiro, porque eu vi meu pai desistir da vida e eu disse, não vou... Sua vivência prévia. Isso lhe preparou para ser digo, diferente nesse momento. E eu digo sempre, e aqui, ó, Mulher Maravilha, desde pequena. Isso aqui também é Mulher Maravilha. Por quê? Porque eu falei para minha mãe, não traga santo, traga ela, porque é ela que vai me proteger. Porque eu acreditava que eu ia ficar boa. Então, isso é importantíssimo, né? A minha médica falou para mim, você quer terapia? Não quero. Eu quero que minha mente esteja boa. E ela falou, quando sua mente estiver boa, seu corpo vai ficar bom. E aí, depois da fase de interpretação, é o autoconhecimento. Você passa a se autoconhecer. Eu falo assim, às vezes o câncer é doloroso, mas às vezes ele poderia ser até necessário. Porque Clarissa, quando eu vou ir para cá, ela falou assim, quando foi que você parou, Karine, na sua vida? Eu nunca parei. Eu ficava o tempo todo, aquela máquina. Por que acontece com a gente? Por que as moças... Porque a gente não para nem para ver a gente, não para nem para ver o corpo, nem saber o sentimento, falar dos sentimentos, a gente não para. Então, o câncer me proporcionou a parada, me proporcionou a criar, me proporcionou a inspirar pessoas, a acreditar no meu propósito. Não era o doutorado, sei lá, o mestrado lá em marketing que ia me fazer uma profissional. Sim. Eu vim para ter uma missão e fui fazer minha missão. Hoje eu inspiro pessoas, Então, assim, não era isso. E aí a gente só entende, não porque o para que aconteceu, porque assim, não é lá. A gente já falou aqui no podcast, né? Tivemos um episódio justamente falando sobre os aprendizados que os momentos de crise podem trazer para a nossa vida. E tanto a doutora Carol quanto Karine criaram 2 projetos, né, que são super interessantes. E eu queria que Karine explicasse um pouco como é que funciona o Inspire Ser. A Rede Inspire Ser. Pois é, a Rede Inspire Ser veio exatamente de eu encontrar meu propósito. Meu propósito, eu via muito, eu morava numa casa de 7 mulheres lá em Londres e elas mudaram, elas falam, existe uma Londres antes e depois de você. Porque eu cheguei para as meninas e falei, gente, é o seguinte, estou com câncer, não se preocupem, minha mãe está vindo para cá, todas assim. E eu assim, não precisam ficar assim, a gente normalmente vai conviver. Como é? Então, e era uma nacionalidade diferente, era uma loucura a minha casa. Então, hoje eu vejo, e o que elas mais me falavam lá, você nos inspira. Eu vim fazer várias coisas aqui, mas você nos inspira. E isso ficou na minha mente. E quando eu voltei,
E eu criei esse projeto, eu falei assim, eu quero alguma coisa que inspire mulheres, porque eu não quero contar a história ruim. Porque às vezes, que Sim. dói. Eu quero contar que é ruim. A Covid foi ruim, Sim. tomar remédio é ruim, ficar gripada é ruim. Mas passa. Como é vulnerabilidade que a gente estava falando agora, nesse instante, então vai passar. Agora, é o como você vai passar. De que forma você escolhe passar. Se é lutando, se é realmente acreditando em você, que a fase do autoconhecimento é quando você acredita em você. E eu acredito que eu realmente não sou o câncer, eu sou Karine. E ele não vai me detonar. Então, acredita em você. É sobre ser vítima ou ser protagonista, né? Exatamente. E a doença chega para nos Alertar, mostrar que podemos ser protagonistas, que a gente né? pode acionar nosso botão lá e a gente vai poder fazer. Tem uma frase que uma menina me falou assim, ela falou assim, olha, tudo que acontece na vida da gente é porque é necessário acontecer e é positivo. Sim. E é crescimento, E é né? positivo. Até alguém te assaltando é positivo, porque alguma coisa você tem que estar alerta, você tem, não é? Então, algo era para fazer com que você passasse por aquilo. Então, é positivo. Se a gente começar a acreditar nessa positividade, nesse movimento positivo, é isso. Então, o Inspire Ser é uma rede que ajuda mulheres a se reintegrarem no mercado de trabalho. Então, depois do câncer e o novo mundo, como é que vai ser? Tem mulheres que não querem mais voltar ao trabalho, é porque, às vezes, o trabalho que adoeceu ela. Exato. Sim, E isso aí que Não você está quero. trazendo, inclusive, Karine, é um ponto que a gente, na prática, se pega todos os dias Não é? enfrentando com as pessoas que atravessam câncer de mama. Porque você tocou num ponto importantíssimo que quando você disse assim, não é fácil, mas é possível, né? É possível de se atravessar. E muitas vezes se tem o entendimento de que o processo mais difícil é o durante o tratamento. Mas esse pós também é muito difícil, que é essa retomada da vida cotidiana, essa retomada do trabalho, quando não se é mais a mesma pessoa. Sim. Essa pessoa não é mais a mesma. O olhar dessa pessoa para o mundo mudou. O corpo dessa pessoa não é o mesmo. A relação, a forma como ela se relaciona com as pessoas não é a mesma. Não é. Então, tudo isso precisa de algo que se chama ressignificação. E que não é uma coisa fácil de se fazer. Né? Precisa de muito envolvimento, muito desejo. Então, isso que ela fez ao longo de toda a trajetória dela foi ressignificar. Exato. E esse aí é o grande exemplo, né? Como se fosse assim, um filho. Isso. É o projeto que é um filho mesmo do seu processo de eu trabalho com RH e ressignificação. falo para os meus colegas o tempo todo, você não vai receber a mesma colaboradora. Primeiro, você vai receber uma colaboradora que ela já tem competência de superação, resiliência e coragem. Sim. Achar isso no mercado é difícil, então aproveite ela. Ela vai precisar sair, mas ela vai precisar sair para se tratar como se você também precisasse. Sim. Então, não rejeite essa colaboradora. Até mesmo na entrevista, não constranja, porque existe esse constrangimento de você... Se você falar, tá, mas existe algum... E você falar que tem câncer... quanto tempo? E aí você não vai... Então, aí você constrange, ela já se diminui. E aí eu já falo para todo mundo, não se diminua. Você não é o câncer, você é o talento. Você está vendendo seu talento. Sim. Você poderia até nem falar que tinha câncer. Sim. Não é mentir, é omitir, porque isso é uma coisa sua. Reino Unido, Europa, Estados Unidos, não se pergunta coisa pessoal. Pergunta se você vai resolver meu problema, Renata. Porque Mas é algo você muito cultural nosso, É né? cultural, mas tem que cortar, porque no RH é uma luta no RH. E a gente está mudando para um RH de inclusão. A gente está mudando para um mundo que está buscando entender mais o ser humano, sensibilizar e respeitar a nossa individualidade. Se eu quero dizer que eu tenho, é um direito meu, se passar no exame, sim, eu vou falar, mas é um direito meu. Assim como já constrange mulher dizer, você tem filho? Tenho. Não quer ter mais não, né? Mas a questão toda é que essa mulher com câncer, ela precisa remodelar, na verdade, a relação dela com o mundo, de uma forma geral, porque essa mulher vai ter impacto na relação com o marido, né? As que são casadas. Muitas são deixadas no processo, né? A gente está vendo aí um caso público, que é o de Preta Gil, e ela falou, não sou a única, muitas mulheres em muitos tratamentos de câncer são deixadas. Imagine num câncer de mama que fere um símbolo, né? Que é o seio. Muitas ficam
mutiladas após o tratamento e o companheiro, de repente, não quer conviver, que né? não é só o seio. Para além do seio, Para além tem do algo seio, com a questão da autoimagem de um órgão, como você falou, que é autoestima, representativo do feminino. Tem todos os impactos, às vezes, complementares do tratamento, por exemplo, na hormonioterapia, que interferem na libido, interferem na disposição E física. se a gente não perguntar na consulta, elas não falam. Exato. Porque o medo, a insegurança, a vergonha, todas essas coisinhas estão ali escondidas, né? Então, se a gente não dá espaço para que elas falem, como é que está a sua relação com o marido? A gente já percebe quando o marido vem na primeira consulta e depois deixa de vir, de dar o acompanhamento. Entendeu? Relação com as amigas, que muitas abraçam, acolhem, e a pessoa tem aquela rede, né, que realmente cuida junto, mas tem situações em que amigas se afastam, porque você falou sobre o preconceito, né? Ele existe em todos os âmbitos. Então, a questão profissional é só um dos pontos mas que ela tem que administrar. Eu acho que existe também esse medo da mulher de enfrentar essa gestão, a chefia da empresa, né? Esse RH que é despreparado, que eu estou fazendo pós em gestão no momento e vejo como existe um movimento realmente para mudar, de você, desse mundo corporativo, ser mais respeitoso com o feminino, de uma maneira geral, não só a paciente adoecida, né, mas com todas as questões que... É uma preocupação, porque a gente tem que mudar realmente. Ontem eu vi João Lins, da Cetrel, o senhor da Cetrel. João, se estiver me ouvindo, você já sabe que eu sou muito fã disso. Ele fez uma transformação cultural imensa na Cetrel. E a gente perguntou a ele, qual foi a base da sua mudança cultural na Cetrel? Pessoas. Eu olhei para pessoas. Claro que a gente pode ter que desligar pessoas, que a gente tem, porque às vezes não está fazendo mais sentido, mas a minha preocupação era como estavam as pessoas dentro desse processo de mudança. Porque mudou, né? Braskem para Cetrel. Então, assim, a gente tem que olhar para pessoas. Porque se a gente não olhar para pessoas, e por que eu faço esse movimento? Que assim a gente está crescendo no movimento quanto falar de câncer. O movimento Todos Juntos contra o Câncer apenas tem 10 anos, criado por Meru Stigo, que Deus o tenha, mas ela mesmo disse, antes de ela morrer, ano passado ela falou, não deixe de falar da sua luta, trabalho e câncer. Porque pouca gente fala. E a gente precisa levar isso para as empresas, porque a gente adoece dentro da nossa empresa. Então, é nesse aspecto que eu, como na área de RH, eu levo isso, que as empresas precisam ser saudáveis, porque assim, minha empresa é saudável, aí você vai para o refeitório, o que é que tem lá? Salsicha, meu amor. É complicado. É saudável sua empresa? Então a gente tem, e aí o câncer. Aí eu cuido, eu boto o lacinho rosa, mas serve salsicha. Só isso não dá. Não dá. Não dá. Doutora Carol, a gente pegando esse gancho do autocuidado, você criou o projeto Sei o que Cuido, né? Querendo chamar a atenção das mulheres sobre a importância de se cuidar, de se olhar, de encontrar tempo para ir para o médico, para ter um estilo de vida saudável. E por que o esporte é um pilar tão importante dentro do seu projeto? Todas as ferramentas, né, os guidelines que existem hoje sobre prevenção de câncer, sobre um envelhecimento mais sadio, exercício físico está em todos. Sim. E há alguns anos, acho que 2015, 2016, eu sempre fui muito praticante de esporte, alimentação saudável, mas fui acompanhar uma funcionária minha para endocrinologista, uma consulta endocrinológica, e essa colega tinha acabado de comprar um aparelho novo de bioimpedância, que só faltava falar. Quando eu subi na bioimpedância, meu índice de gordura estava super elevado. Aquilo me despertou que tinha alguma coisa errada. Então, eu fui atrás do prejuízo e passei daí a reformular o que eu precisava para seguir o que eu acredito. E eu quero que as minhas pacientes... Eu quero ser exemplo. Sim. Para as minhas pacientes, para a minha família, para os meus filhos. Então, a gente tem uma cultura mesmo dentro da minha casa de uma alimentação mais saudável, de evitar a salsicha, de evitar os embutidos, né? De ter uma prática regular de exercício e também como eu me aproprio do que eu sei, do que eu faço, que é cuidar de pessoas, né? E o que eu gosto de fazer verdadeiramente. Eu acho que eu aprendi a cuidar de mim para cuidar do outro. E desfazendo as minhas culpas, né, da maternidade, aprendendo a lidar com o meu tempo também, porque tudo que a gente faz também toma bastante tempo.
Sim. E também enxerguei que a minha filha, meus filhos, né, o tempo que a gente refletindo nas minhas ausências, mas eu vejo hoje como eles admiram, como eles me admiram enquanto mãe, enquanto mulher, é muito gratificante, sabe? Sim. E aí eu sei o que Cuido trouxe, logo eu montei esse canal, vamos dizer assim, pós-pandemia, hoje eu já abri um portalzinho no YouTube para falar também de doenças da mama e eu pensei de que maneira eu podia transformar a informação em ação. E aí veio o meu Combustível Salva, no Outubro Rosa, com a ideia de promover uma ação social que beneficiasse as pacientes, para a gente melhorar a detecção, porque, principalmente pós-pandemia, muitas mulheres, muitas pessoas restritas em casa, o déficit de realização de exames foi muito alto, mesmo no consultório privado. Sim. E aí a gente começou a receber muitos casos de doença avançada, mesmo no consultório privado. E aí eu falei, não, a gente precisa fazer diferente. E aí percebi também que meus colegas dentro da empresa, dentro do grupo onde eu trabalho, sem praticar exercícios, sedentários. Falei, não, vamos mudar, vamos estimular aqui todo mundo. Então, a gente, dentro da empresa onde eu trabalho, tem um calendário de atividade física regular, Sim. estimulando colaboradores e corpo clínico, médicos, seja oncologista, radiologista, enfim, de qualquer especialidade, a praticar exercício. Ensinar para a população que a gente precisa se movimentar. Que não precisa ser academia, porque muita gente tem restrição, né? De que modo não quer fazer musculação, né, mas a gente ou pode não se movimentar de gosta, várias né? formas. A gente pode remar, Sim. a gente pode... Até a remada rosa, viu, gente? A gente pode remar, a gente pode dançar. Existem várias formas da gente praticar exercício e ser mais saudável. Então, essa foi a ideia. E agora, com o meu Combustível Salva, é o 3º ano. Sim. O primeiro ano a gente doou 1.100 mamografias, no segundo ano doamos 4.000. E esse ano a gente vamos fazer doação de exames durante o ano inteiro. Então, acabou esse negócio de Outubro Rosa. O ano inteiro vai ser rosa. É uma parceria que eu tenho com o Grupo Oncoclínicas e a Shell, que abastecendo ao longo do mês de outubro, pelo aplicativo Shellbox com gasolina V-Power, a gente vai conseguir, com fé em Deus, um bom número de mamografias para realizar esses exames de novembro de 2023 a outubro de 2024. Vamos abrir todos os meses. E você sabe, Renata, que uma coisa que notei, que a gente também fez isso para tentar reduzir o índice de faltas. Muitas pacientes agendam e não vão. E a gente ficava assim, eu ficava louca, né? Porque a gente ia buscar as pacientes, fazendo busca ativa dos exames que tinham vindo alterados, se elas tinham ido para o Hospital Aristides Maltês, que foi a unidade de referência. Sim. A gente, justamente para a paciente não ficar solta, recebendo um resultado suspeito, a gente ligava para elas, olha, a senhora está com a consulta agendada, o hospital fazia uma busca ativa delas. E aí, a questão da prioridade. É a filha que adoeceu, é a mãe que naquele dia não pôde ficar com o filho, é a falta do dinheiro do transporte. E essas mulheres não iam para realizar o exame ou não iam para consulta. É isso. Essa dificuldade de se priorizar é uma questão que as mulheres carregam na ancestralidade. São gerações e gerações de mulheres que estão aí cuidando dos outros e deixando o seu próprio cuidado de lado. E é algo que impacta a vida de todos, porque quando uma mulher adoece, a casa toda fica impactada, né? Porque o filho, o marido, os pais, todo mundo fica com a ausência daquela mulher. Então, é importante a gente dizer que mais importante ou tão importante quanto cuidar dos outros é a gente cuidar de nós mesmas, porque sem a nossa saúde a gente não consegue. Inclusive, cuidar do outro, né? E cuidar de nós mesmas é cuidar de si e uma da outra. Sim. Acho que uma mulher cuidar da outra também, né? Uma mulher incentivar a outra nessa prática do autocuidado, dos exames, da atividade física, da terapia, que também é um cuidado, verdade. né? E fazer também, assim, e colocar também mão que os homens estão mudando, né? Quando a gente fazia os encontros do Espírito lá no NOB, e aí os homens ficavam esperando as meninas no foyer para elas saírem. Eu falei, gente, mas eles ficam esperando. Pode chamar eles. E a gente falava do câncer lá dentro.
Aí eu falei, vocês querem entrar? Não, mas é para elas. Eu, não, é para todo mundo. Vocês não são os cuidadores dela. E aí, quando a gente chamou, foi tão lindo que eles choraram. E eles falaram, eu não fui ensinado a cuidar. Eu queria muito ajudar ela, mas eu não sei fazer. Olha isso. E assim, parte do eu não fui ensinada a cuidar nesse discurso dos homens também é responsabilidade nossa. Claro, né? você é Enquanto mãe. mulher. Todo homem Exato. teve uma mãe. E essa Sou mudança. mãe de 2 rapazes e fico nessa Comece a fazer cobrança comigo, cuidar. né? Para que eles tenham também esse engajamento de que é importante estarmos todos, né? Uns cuidando dos outros. Então, acho que assim, a gente está aí com a grande oportunidade de fazer as próximas gerações chegarem diferente, né? Os homens chegarem... Até a mudança do nosso discurso se faz necessária também, dentro de casa. O homem, ele não ajuda. Não é uma ajuda. Não é uma né? ajuda. É uma divisão, É uma de divisão de tarefas tarefas. que beneficia todos da casa. Então, se ele está ali contribuindo com o prato que ele está lavando para uma mulher que está ali sem poder lavar, ele está dividindo Eu tarefas. vou contar um segredo para vocês. Eu só casei com meu marido porque ele é um ótimo filho. Mas eu vou te dizer uma coisa, aproveitando o gancho. A minha avó, que já não está mais aqui, na época me disse uma frase que eu jamais esqueci. Ela me disse, essa sabedoria de vó, né? Ela me disse assim, minha filha, quando você for escolher um marido, olhe como ele trata a mãe dele. Isso. Porque se ele tratar a mãe dele bem, certamente ele vai te tratar bem. Mas se ele tratar a mãe mal, ele tratará qualquer mulher mal. Olha que lindo isso, é sabedoria E mesmo. você sabe que agora, nesse Outubro Fala pro meu Rosa, a filho gente isso. tem sempre muitas demandas de empresas, né? De empresas querendo falar sobre câncer de mama, e eu acho isso positivo. Gostaria que as empresas falassem o ano inteiro, não só no mês de outubro, porque a gente fica Lotada, né? lotado de eventos e tem que continuar atendendo e operando, enfim. Mas uma determinada empresa me solicitou que fizesse 3 vídeos, onde eu enfocasse nesses vídeos o homem nesse autocuidado, porque é uma empresa que quase toda ela é masculina, né? São operários de um determinado setor, então que a gente trabalhasse. Então foi muito interessante, porque eu tive que trabalhar aí para fazer esses vídeos voltados para os homens, esclarecimentos sobre como eles poderiam ajudar suas parceiras, filhas e mães, né? Depois falei a empresa. Eu gosto, quando é crédito positivo, a gente pode falar. E eu acho sempre bom o crédito positivo. Inclusive, queremos patrocinadores, então vamos por divulgar favor, as as Foi uma empresas. mineradora, a Appian Brasil. Muito bem, mineradora, maravilhoso. Olha, parabéns. Muito bom. É porque é uma mobilização que tem que acontecer de ponta a ponta, né? Isso. Que vai desde dentro de casa, passando pelas relações ali daquele núcleo, passando pelas amizades, passando pelas empresas, porque no fundo tá tudo interligado. É um ecossistema, quando o câncer, ele vem, todo mundo participa. Aí que a gente fala assim, às vezes a paciente é que mais sofre. Eu acho que no meu câncer quem sofreu mais foi minha mãe. Minha mãe sofria muito, e eu tô bem, mas ela sofria muito. Ela teve o medo da perda, ela teve o medo, ela adquiriu pânico. Por quê? Porque ela achava que ia perder, ela achava que... E eu estava super certa que eu ia ficar bem. Mas ela, e por esse tabu de dizer que o câncer é atestado de morte, na época dela, de ela entender que câncer poderia matar, né? Então, assim, poderia, mas eu estava na certeza que eu estava bem. Então, ele envolve todo mundo. Mas ainda hoje, mesmo com todos os recursos, né? E os índices mostram que em 90% dos casos o câncer de mama é curável. Detectado precocemente, detectado né? Tem a ver com o estágio, mas hoje é muito curável, sim. Então, mas é um fantasma. Em 2020, eu detectei um nódulo e desde o momento que eu detectei, porque eu fui assim, eu tenho as mamas pequenas, então os meus exames são muito assim, às claras. E quando apareceu, foi um choque. E desde o momento que a gente pegou a mamografia até o momento de fazer a cirurgia de retirada do nódulo e ver o resultado da biópsia, eu fui no céu e no inferno várias vezes, gente, porque... Qual o seu medo, Renata? Porque a gente tem que trabalhar os medos e a gente tem que falar muito mais sobre esses medos, como a doutora falou. Quais são os nossos medos?
Eu tinha uma amiga que o meu medo é cair o cabelo. Imagina eu ficar, cara, quais os medos? Porque ele aciona exatamente as coisas que você talvez precise olhar que você ainda não está olhando. E mais do que isso, Nadia, porque todo mundo fica apavorado, e hoje eu encaro uma coisa assim, eu vejo, não fico apavorada, eu olho para a interpretação, eu já estou na fase da interpretação, não estou na traição. E também comecei a ler muito sobre a morte, e que muita gente não fala da morte, e é cultural nosso. E aí eu conheci cuidados paliativos, conheci medical coach, conheci várias coisas, eu sou super parceira da Clínica Florence, conheci o quanto é necessário a gente falar das transformações dessa passagem. Sim. Porque o que a pessoa sente medo quando ela vê um diagnóstico? O que vem na sua cabeça? Na época, eu lembro que eu fiquei muito preocupada profissionalmente, porque eu sou gestora da minha própria agência de marketing, então eu pensei, caramba, se eu tiver que parar para cuidar de um câncer, quem vai produzir aqui? Como é que o negócio vai seguir, né? Então eu pensei muito nesse aspecto financeiro, como é que ia funcionar. Porque na questão prática do tratar, se tivesse que enfrentar quimioterapia, a cirurgia eu fui super tranquila, assim, foi um momento bem light, assim, em comparação aos medos anteriores, mas é isso, a gente na hora fica muito focado nas questões práticas, né? E aí, pensar. E se, novamente? Porque a gente não está... As estratégias que a gente vai... A gente não está imune, né? Não. Todo ano a gente vai lá, faz a mamografia, né? Ainda, se Deus quiser, terei uma longevidade aí. Então, a gente sabe que quanto mais perto desse envelhecimento, dessa maturidade, mais perto também eu posso estar, né? De uma questão dessa. Mas isso que Kari traz é muito interessante, porque é o gancho para a gente buscar uma psicoterapia. Exatamente. Que é aquela questão da gente entender que quando algo chega na nossa vida, chega no momento em que a gente já tem uma história prévia, né? E preparo ou não para lidar com aquela situação. Quando eu falo preparo, não é passar por aquilo sem dor e sem sofrimento. Mas às vezes a gente já tem ali algumas estratégias mesmo, estratégias de enfrentamento de dificuldades. Então, o adoecimento pode vir seu ou de um familiar, né? Ou outra situação difícil pode vir que não seja um adoecimento, que envolva outro tipo de perda também, que a gente está falando de perdas, né? Basicamente. Então, tá em busca desse autoconhecimento e dessa psicoterapia que vai trazer esse fortalecimento emocional para lidar com as adversidades é o grande X da questão. E a gente está falando de autocuidado e isso está envolvido no nosso autocuidado, né? Buscar do nosso psicoemocional, da nossa espiritualidade, enfim, é nos preparar para lidar com a adversidade que pode vir de qualquer forma. Com certeza. E não necessariamente é uma doença. Isso. Pode ser outras questões. Situações diversas, né? E elas darem gatilho para outros transtornos psíquicos. Isso. É isso que eu digo. Às vezes a gente começa um tratamento e a paciente quer muito garantias. E aí a única garantia que eu posso dar é que eu vou estar ao lado dela. Essa garantia eu lhe dou. Agora, as outras garantias são muitos fatores. E, assim, eu meio que, a depender do estádio, eu falo assim, olha, desse câncer você não vai morrer. Porque vai morrer, como Karine falou, é natural, é da vida. Todos vamos um dia. Sim. A gente precisa também suavizar isso. Que é natural, gente. Por que tanto medo? Sim. Agora, ninguém quer sofrer. E eu, como médica, e foi dia do médico anteontem, né? Eu quero aliviar o sofrimento do outro. Sim. Eu quero que seja suave, que eu possa ajudá-lo a conduzi-lo nesse processo. É processual, é lento, é uma caminhada, é um degrau de cada vez. Você não vai ter um diagnóstico hoje e operar no dia seguinte. E esse processo de aceitação, que a gente falou aqui, de fases de doença, ele pode nunca chegar. Tem pacientes que não aceitam nunca. Entende? Nunca. Vão sofrer mais, mas isso não cabe a mim. Eu estou do lado de cá. É uma escolha que ele faz. E eu tenho que respeitar isso. Claro. Mas essas situações difíceis, e descobrir um nódulo é uma situação difícil, né? Investigar um nódulo, elas, digamos assim, startam o nosso imaginário,
que foi isso que aconteceu com você, né? A nossa fantasia vai longe e a gente já imagina tudo que pode acontecer a partir daquilo ali. Já sofre sem Já a coisa sofre. tá acontecendo ainda, né? Isso, mas isso é legítimo. Isso é legítimo, isso é humano. Acho que nós fazemos isso o tempo inteiro na nossa vida. Com tudo, coisas boas e coisas ruins. Então, aí é que vem a parte que eu falo da gente elaborar isso, que é falar, porque quando a gente sai do campo da fantasia e coloca em palavras, fala, né, sobre essa angústia, essa preocupação, você começa a entender que algumas coisas fazem sentido, outras não, que talvez algumas estejam te dando uma preocupação que não deveria naquele momento, e isso ameniza essa angústia. Exato. Essa questão da morte mesmo é muito interessante, porque é um diagnóstico que inevitavelmente faz a pessoa pensar nessa possibilidade. Sim. Então, é sempre uma fala recorrente, sempre. Né? E ela nunca parou para pensar. Isso. Mas... E é esse que gera o medo. Ela nunca parou para pensar. Então, aí ela pensa na nisso. vida cotidiana, ninguém aí para todo pra mundo, pensar. a gente se acha eterno, né? Exato. Eu Temos acho essa todo mundo se complexidade. acha eterno. Highlander. No meu processo, né, com esse nódulo que era benigno, me trouxe assim uma camada a mais de gratidão, assim, de você ficar assim, agradecer mesmo por não ter sido, agradecer por estar saudável, Sim. agradecer por estar ali apta a desenvolver todas as minhas atividades que eu tenho na minha vida e que são coisas que a gente vive, a gente vai para lá naquela correria e a gente muitas vezes não acessa, né? Nossa, essa gratidão de não valorizar essas pequenas coisas que estão no momento presente ali que a gente está vivendo, mas que são dádivas, né? A gente está com saúde, a gente acordar bem, a gente poder vir se encontrar e trocar. E estabelecer suas estratégias, né, Nath? Isso. Porque agora, ok, não foi. E se fosse aí, como é que eu faço? Quais são as minhas estratégias? Acho importantíssimo Não é? isso. Esse acho que é um gancho, assim, excepcional. Porque quando a gente pensa assim, poxa, o medo que me veio foi o que eu ia fazer com o meu trabalho, né? Com a minha agência, enfim. Tá, então agora eu já sei que isso é algo extremamente importante para mim. Então eu vou pensar em por que isso mexeu comigo, o que eu posso fazer. Sim. Será que não é porque eu não estou conseguindo distribuir isso daqui com uma outra pessoa, né? Enfim. E elaborar em cima disso. A mesma coisa, né? É o medo da morte. Precisa mudar. Quando diz assim, eu tô com medo de morrer. Mas como assim você está com medo de morrer? Né? É o medo do que exatamente? É da morte em si? É do não sofrer, não sentir dor, é de como as pessoas vão ficar, e a pessoa consegue parar para entender, né? O que está amedrontando ali. Às vezes não é o medo nem de morrer em si, é de não conseguir organizar as coisas antes, de não conseguir deixar as pessoas bem, o que dá para fazer, o que não dá realmente. Então a gente consegue refletir melhor quando a gente elabora, né? Eu tive uma senhora que eu chamava ela de minha mãe inglesa, que ela teve um câncer, mas ela não tinha me falado disso. E aí, quando eu tive um câncer, ela se aproximou de mim, cuidou muito de mim, de minha mãe, mas hoje ela não está mais aqui, felizmente. Mas ela me deu um caderno e ela falou, tire da cabeça, escreva. E lá na Inglaterra tem um ditado muito forte que é assim, keep your chin up, então mantenha sempre seu queixo erguido. Eu perguntei a ela, como foi seu processo? Não vou te contar. Minha vida, sua vida, sua vida. Conte no caderno. Até hoje eu tenho esse caderno. E ela, toda vez que você precisar pensar, pense aqui e escreva. E isso me fez virar um diário assim, quando você escreve, você para pensar o que você vai escrever, né? Sim. E isso eu falei para as meninas, eu dei um caderno para presente, todo espírito sempre tem um caderno. Escrevam, porque é o ato de você parar para pensar em você. Então, por exemplo, isso te incomodou? O que isso representou em mim? Como é que eu vou? Qual é a minha próxima estratégia? Por que eu tenho que mexer nisso? Qual foi o meu medo aqui? O que eu pensei em perder? O que eu ganho também, né? Ganhei gratidão, começar a agradecer. O ser humano precisa de muito... A gente precisa evoluir, né? E isso é uma evolução, isso é eterno. Eu assisti a palestra da Monja Cohen, que ela fala, a gente precisa pensar mais na gente. Sentir, né? Sentir, falar mais o sentimento, olhar o outro. E aí, na hora que ela estava passando, eu falei, gente, eu quero tirar uma foto com a mãe. Não, ela está atrasada. Ela, para, venha, minha filha. Olha, ela tirou, venha, tire a foto comigo. Aquela mulher é uma paz, gente. Não, aí ela tira uma foto comigo. E o que é que ela passa? E ela teve um paciente que ela falou assim, que fez um projeto depois de um câncer, um médico,
que negou o câncer muito. E depois ele foi ver que realmente ele precisava Mas daquele... médico é humano. É humano, né? Passa por todos os processos. E eu vou lhe dizer mais. Todas as Tem mais, pessoas que passam na nossa vida, pelo menos eu imagino que eu sou assim. E acredito que Muitos, né? muitos são. Nos tocam. Todas as pessoas nos tocam. Eu aprendo com cada paciente que passa por mim. Sim, é uma Esse troca, aprendizado, né? ele é mútuo. E é muito bonito isso. Sim. Eu não sou a mesma pessoa hoje que eu era ontem, porque hoje eu já atendi várias pacientes, então certamente cada uma delas, porque a gente primeiro que tem um processo longo de convivência, né? E a gente passa pela jornada do diagnóstico, pelo período do tratamento, pela fase do pós. Às vezes acontece da doença voltar. Então, são muitos os processos que a gente vai construindo ali. E eu não acredito que alguém consiga atender outra pessoa em sofrimento e o sofrimento do outro não lhe tocar. Isso me toca e isso faz parte também do meu crescimento pessoal, da minha espiritualidade. Todas elas me tocam. E ele criou um projeto chamado Paz Ciente. Porque ele falou que ele começou a ter o autoconhecimento, encontrou a paz e ele estava ciente disso. Então, em vez de falar paciente, é lindo isso. Eu falei, poxa, paz ciente. Muito A gente uma paz precisa consciente. estar, exatamente, a gente precisa estar ciente da gente, do espírito, né? Espírito, alma, tudo. E ela falou isso, depois ele foi descobrir o porquê, o pra quê que ele estava. Mas ali. a maturidade lindo traz esse estado de consciência nas nossas Sim. atitudes, né? Porque o automático, isso. você não consegue Não estar consegue se realizando conscientemente, se perceber. Vive muitas vezes, assim, tem gente que passa abatido pelos processos. Passou pelo Covid, acabou o Covid, vamos continuar a viver a vida. Tem gente que passa também pelo câncer, por perdas, por dificuldades, mas acho que o grande benefício, né, se a gente pode falar em benefício nesses processos, é justamente essa transformação que pode vir junto, né? Olha quanta coisa a gente falou aqui. Você passou por um câncer e hoje você mobiliza e fala disso para tanta gente. Doutora Carol também não está restrita só ao consultório dela, também conseguiu. Você trouxe o exemplo do médico e Juliana também tem a rede dela com as pacientes. Então, são frutos de algo que teoricamente é negativo, né? Que é a doença, mas que consegue trazer um saldo, né, positivo, um impacto na vida das pessoas. Nada é negativo. Porque eu sou de uma filosofia da inteligência positiva. Nada é negativo. Eu acho que existe felicidade mesmo na dor. E é na dor que a gente A gente não pode achar que é dor o tempo inteiro. Não é. Tem momentos de felicidade. Agora precisa ter sabedoria para enxergar que é possível ter estado de felicidade legítimo, mesmo em dor. Existe felicidade na dor e existe dor na felicidade, Exato. né? Eu me lembrei agora há pouco da fala de uma paciente, quando ela estava no último dia dela de quimioterapia. Eu fui visitá-la durante a medicação, fui atendê-la. E ela virou para mim e falou assim, não sei por quê. Era para eu estar feliz, mas eu não tô. Eu tô triste. E aí a gente começou a conversar sobre o que era aquele sentimento e qual era a tristeza dela. Depois que ela começou a falar, ela começou a se dar conta do porquê, né? Era porque, por mais difícil que tivesse sido aquele momento, algumas pessoas tinham entendido, tinham enxergado aquela situação de uma forma diferente. Aquilo tinha ressignificado algumas relações familiares. Ela tinha conseguido parar um pouco de trabalhar e ficar mais tempo em casa com os filhos. Então, tinha um saldo positivo, né? E ali morava um medo de, ao acabar, ela perder o que ela havia ganhado. E aí foi muito interessante, porque a gente pôde trabalhar ali justamente o que já tinha sido uma conquista, não se perderia mais, porque o olhar dela havia mudado. Né? Então, ela passaria a buscar aquilo de uma outra forma. Então, acho que é isso, né? Assim, às vezes, mesmo numa... A borboleta sofre, se transforma, Exato. voa. A tartaruguinha que você não pode ajudar ela a ir pro mar, ela tem que ir sozinha, vai doer as perninhas dela, vai, mas ela precisa passar por aqui. Maternidade, quando a gente vê os filhos passando por situações difíceis, você quer ajudar, né? Você quer pegar. No amor, a gente aprende, então tudo é positivo. Então, se você for aprender alguma coisa, Renatinha, e depois a inteligência, tudo é positivo.
naquele momento você vai achar, é ruim. É. Naquele momento está ruim. Mas você vai ver a positividade. Mas depois vem a consciência, né? Isso se chama resiliência. Exato. Vai ver a positividade. Gente, super obrigada. Essa conversa aqui poderia durar Horas. Horas. Não acredito que já acabou, já mas acabou. a gente tem um tempo. E o Oh, nosso tempo mesmo. acabou. E eu queria agradecer muito. Eu estou super feliz, porque realmente acho que a gente vai deixar aí uma mensagem linda para as mulheres. No Outubro Rosa e para sempre, né, doutora Carol? Que Por está lá no favor. YouTube e elas vão poder acessar Manda sempre. mensagem, qualquer dúvida, não sei o que cuido. Também eu vou postar as datas, né, de marcação dos exames. Então, o ano todo vai ser rosa. A esse gente ano. vai acompanhar Sei o que Cuido e a rede Inspire Ser, tá bom? Obrigada e vamos para o nosso próximo encontro em breve.